Olá, hoje o Mesa de Debates vai falar de psicobiologia da atividade física. É um nome bonito, é um nome pomposo, mas é uma coisa bacana e não é tão profunda quanto possa parecer. É uma coisa essencial na nossa vida e a gente vai ver. Mesmo para as pessoas que convivem aí no dia a dia, que andam, que pensam, que sobe escada, que desce escada, que faz serviço de casa, que trabalham com atividades que são não consideradas sedentárias, mesmo assim, a gente precisa de fazer algumas avaliações. Nós trouxemos aqui um doutor, ele é docente da Universidade Federal de Juiz de Fora em Fisiologia, e depois da vinheta a gente vai apresentá-lo e iniciar o programa. Olá, eu sou José Roberto Abramo, nós estamos aqui na mesa de debates pela TVE, no YouTube da TVE e também pela FM Premium. Esse assunto de hoje é um assunto muito interessante, ele vai falar da psicobiologia da atividade física. Nós trouxemos aqui um doutor especialista na área e que se chama Rodrigo, ele vai se apresentar, vai dar um breve currículo e trouxe aqui para me ajudar no comando do programa essa grata figura, o Nilson Ferreira Neto, né? Nós dois que já somos um pouco mais vividos e experimentados, né, Nilson? Precisamos demais dessa psicobiologia da atividade física, até porque eu até faço, e eu acredito que você também faz muita atividade física, mas não a atividade física com condicionamento, com respiração, com a mente ligada no que se está fazendo. Não é mesmo, Nilson? É verdade, é verdade. Não é verdade? Hoje nós temos a oportunidade de aprender aí com o professor. Pois é, a gente vai ter essa oportunidade. E vamos passar aí para a nossa comunidade aqui, e talvez até, quem sabe, quem acessar esse vídeo no YouTube aí, deixa aí algum comentário, faz algumas perguntas, porque o nosso doutor aqui, ele é especialista. Bom dia, Rodrigo. Eu queria que você se apresentasse, inclusive você falasse o seu sobrenome, falasse da sua docência aqui em Juiz de Fora. E vamos iniciar a primeira colocação que eu te peço logo depois do seu breve currículo, é que você fale dos benefícios do exercício físico para manter um comportamento ativo. É uma colocação que você iniciou aí o debate para mim, então eu vou deixar essa pergunta em especial para você iniciar nosso debate. Tudo bem? Seja bem-vindo. Diz aí. Tudo bem? Bom dia, José Roberto, Nilson. Obrigado pelo convite. Bom dia. Eu sou bacharel em Educação Física, né? Então, o meu doutorado é um doutorado acadêmico, né, em Biologia Funcional Molecular, mas a minha área de formação é a Educação Física, né? E atualmente eu sou docente aqui do Departamento de Fisiologia da UFJF. Com relação a essa sua pergunta, dos benefícios da atividade física, isso me remete ao senso comum que as pessoas têm sobre essa questão, sobre os benefícios. Tipo, hoje, eu acho que é muito difícil você, na rua, pegar um cidadão e perguntar para ele se fazer atividade física ou exercício físico ou um esporte é benéfico ou não para a saúde. Dificilmente essa pessoa vai dizer que não é. A probabilidade é muito alta de que essa pessoa vai dizer que há benefícios. Inclusive, é possível que essa pessoa até consiga dizer alguns desses benefícios. Por exemplo, você tem um benefício da sua capacidade cardiovascular, né, do seu sistema cardíaco, benefício no sistema respiratório, benefício até mesmo no sistema imunológico, e tem tanto outros sistemas da fisiologia. Então, sob esse ponto de vista, a população, aí a população mundial, ela já está muito alertada sobre os benefícios da atividade física regular, sistematizada na vida deles, porque isso está na mídia, né, como nós estamos aqui nesse momento conversando, isso acontece corriqueiramente em jornais, revistas, internet, YouTube, há muitos e muitos anos já. A pergunta que se tem que fazer é por que, mesmo com essa quantidade de informação que já atingiu o senso comum da população, a gente ainda encontra uma baixa adesão
a atividade física regular e sistematizada, que gera essas adaptações benéficas, e por que os estudos epidemiológicos da OMS, da FAO, que são organizações que acompanham, por exemplo, a nutrição da população mundial, a obesidade, a hipertensão, diabetes, as doenças metabólicas, né, que estão relacionadas com a falta, também com a falta de atividade física, essas doenças só vêm aumentando. Elas não estão diminuindo a proporção da informação que a população tem. Então, a gente tem que pensar por que a razão não é suficiente, né? O aspecto racional, reflexivo, ou seja, eu me apropriar de uma informação, isso se tornar um conhecimento, né? O conhecimento é quando a gente dá significado a uma informação. Por que isso não é suficiente para a gente ter uma maior adesão da atividade física da população em geral, e por que isso não vai impactar diminuição em obesidade, em hipertensão, em diabetes e as doenças que estão relacionadas à atividade física. É isso que a psicobiologia vai lidar com relação à atividade física, porque a nossa decisão, ela não é meramente reflexiva. A nossa decisão, ela tem um cunho emocional. Então, a gente não... a nossa capacidade decisória, ela não deve ser meramente reflexiva. Esse é um ponto. A gente escuta muito que vamos deixar a emoção de lado e decidir pela razão. Mas isso tornaria a vida insuportável. Imagine, por exemplo, se você tivesse que sempre tomar uma decisão puramente racional, lógica e reflexiva para atravessar uma rua, que seja. Isso implicaria de que você teria que calcular a velocidade do carro que está vindo numa direção, que está vindo na outra, se o indivíduo que está à sua frente vai esbarrar em você e a sua velocidade vai diminuir, aí o carro vai poder vir passar. É claro que a gente não toma decisão assim. O nosso cérebro, né, ele vai computar todas essas informações de uma maneira muito rápida, de um procedimento que a gente pouco compreende nesse momento, mas que vai gerar um momento do impulso, um momento em que a gente fala, é agora, né? E se lança a atravessar a rua e você não teve que fazer todos esses cálculos. É a mesma coisa que você pode pensar, por exemplo, em um restaurante. Quanto tempo demoraria para a gente selecionar um alimento no menu se a gente fosse pensar que alimentos estão ali, como eles foram cozidos, assados, qual é o sabor que tem cada um, qual vai ser a combinação que eles vão trazer ao meu paladar, o custo, será que o custo é proporcional àquilo que está... Não, a gente vai decidir no restaurante o que comer a partir da nossa emoção, a partir das experiências que a gente teve com aqueles alimentos, etc. Se foi prazeroso, se não foi prazeroso, enfim. Com a atividade física é a mesma coisa. Quando a gente se lança a fazer uma atividade motora, né, um exercício, a gente começa pensando nisso de maneira racional, reflexiva. Eu vou fazer porque me faz bem. Mas na hora que a gente começa a fazer, a gente começa a sentir um pouco de desconforto, a gente sente o cansaço, a gente sente a fadiga, e isso gera algumas emoções que, se a gente não conseguir lidar, a gente perde resiliência. O que é resiliência? A gente desiste, a gente para. Mesmo tendo toda a informação de que aquilo faz bem. Rodrigo, olha só, você deu aí uma visão interessante e bem holística, né? Porque, por exemplo, o homem ele tem instinto, né? Ele tem razão, ele tem emoção e tem intuição também. Que muitas atitudes que nós tomamos, a gente não sabe de onde tirou aquela ciência para tomar aquela atitude. Eu acho que, se eu estou entendendo e os nossos espectadores e ouvintes estão entendendo, você está falando que o conhecimento racional e a decisão racional, aquilo que você ouviu nas mídias, o conhecimento, vou chamar de raso, superficial, da questão da atividade física para manter o organismo em situação não precária, ou em situação de trabalho, em situação de conforto e de saúde, ele não é o suficiente para poder fazer bem. Então, você está dizendo para mim que existe uma parte interior que tem que, psicológica no caso, que teria que participar dessa atividade
e essa emoção ela estaria dentro dessa atividade. É isso que você está falando? A informação e esse processamento reflexivo, racional, ela pode ser suficiente para começar. Por exemplo, você tomar a decisão de abrir a sua carteira e pagar uma academia, pagar um profissional. Essa é uma decisão muito forte, né? Que mostra que há uma intenção muito clara da pessoa começar a fazer atividade física. A questão é que ela não é suficiente, em muitos casos, para manter esse comportamento. Então, a pessoa paga, faz um mês, faz 2, e aí deixa de fazer, a despeito dela ter decidido a partir de informações que ajudaram ela a decidir de maneira racional sobre o que ela ia fazer, a ponto dela desprender recursos financeiros e tempo para isso. Tá. O Rodrigo, eu vou pedir para o meu amigo debatedor aqui, que está comigo aqui, o Nilson, ele fazer alguma intervenção. Logo depois que ele fizer a intervenção dele, dentro dessa sua fala, eu queria que você entrasse na solução, então. Vamos falar, então, da atividade, da psicologia da coisa, para você poder instruir, dar o caminho das pedras aí para os nossos ouvintes. Nilson, fique à vontade aí se você quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, algum desafio. Tá ok, Zé. Você acabou já antecipando o que eu queria fazer. Eu não vou fazer essa pergunta, não. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer estar aqui falando com o doutor Rodrigo. Para a gente é interessante, né? Nós estamos aprendendo também. E a gente sabe que o exercício físico ele é bom para a saúde física e mental da pessoa. Agora, eu queria saber que o doutor Rodrigo nos posicionasse sobre a seguinte questão. A atividade física, ela interfere de algum modo com as funções, com os processos mentais e cerebrais? Sim, com certeza. Existe uma relação entre a minha configuração fisiológica do meu corpo, relacionando, passando informações para o meu cérebro. Eu vou dar um exemplo que pode ser útil. Por exemplo, a fome. O que é a fome? A fome é uma emoção. Ela está relacionada com o quê? Ela vai estar relacionada com algumas alterações do nosso corpo, a nossa fisiologia. Por exemplo, o estômago vazio leva a uma movimentação das minhas vísceras, do meu estômago, isso gera aquela sensação de desconforto. Isso vai aferir, né, vai subir, vamos dizer assim, para o meu sistema nervoso central, para o meu cérebro, que vai pegar essa informação e gerar uma emoção, que é a fome. Seguindo da emoção fome, o que vai vir? O comportamento. O que é o comportamento? Buscar o alimento. A partir do momento que o alimento é ingerido, você tem uma reconfiguração do seu sistema fisiológico, e isso vai para o cérebro, e o cérebro vai cessar aquela percepção, aquela emoção de fome. Quando você sente, por exemplo, raiva, raiva é um sentimento. Esse sentimento, normalmente, ele vai vir acompanhado de o quê? De um rubor facial, às vezes aquele formigamento na mão. Seu coração entra numa frequência mais rápida, né? Essa emoção vai ao cérebro, essa emoção que eu estou chamando de mudança do seu corpo, ele vai para o cérebro e você vai perceber esse sentimento de raiva, por exemplo. Se você está apaixonado, e aí aquela pessoa é um amor não correspondido, aí você vê aquela pessoa entrando na sala onde você está, o que você vai sentir? Também ruborização facial, aquele sudorese na mão. Acho que todo mundo já passou por isso. Isso é o que o cérebro percebe como emoção de paixão, por exemplo, ou de amor. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando a gente sai do estado de repouso e começa a fazer uma atividade, meu coração ele vai bater mais rápido, minha respiração ela vai ser mais profunda e mais frequente, uma série de hormônios vão ser liberados na minha corrente sanguínea e isso volta para o cérebro.
E aí, quando isso volta para o cérebro vai perceber, opa, o corpo está mudando, existe um estresse. Como que eu vou lidar com esse estresse? Eu continuo? Eu paro? Eu vou mais rápido? Eu vou mais lento? E aí, com essa informação, a partir das emoções, e que tipo de emoção ou sentimento é bem comum na atividade física? É o cansaço. E o que é o cansaço? É um sentimento. A gente não fala, eu me sinto cansado. Por quê? Porque é um sentimento. E o sentimento de cansaço vem da onde? Perguntem-se. Ele não vem de fora do corpo. Ele vem de dentro do corpo, que vai ao cérebro e mostra, e aí nos dá um indicativo se a gente deve parar, se a gente deve continuar, se a gente deve acelerar, se a gente pode diminuir. Né? Frente ao quê? Frente ao meu objetivo. O que eu quero com aquela atividade física? Eu quero sair da minha casa e pegar o ônibus no ponto. Só que eu estou atrasado. Então eu vou correr. Eu vou me sentir cansado. Mas eu vou tentar chegar até lá para cumprir o meu objetivo. Se o meu objetivo é fraco, por exemplo, eu não estou atrasado, eu posso pegar o ônibus andando, para que eu vou correr? Para que eu vou perceber esse sentimento se o objetivo ele não é suficiente? Então, isso aí quando a gente transplanta isso para a situação da pessoa ter que fazer exercício físico para um objetivo que está muito distante, que é, por exemplo, tratar uma doença metabólica ou emagrecer, que está lá na frente, esse é um objetivo que pode ser muito fraco, né? Que pode gerar uma motivação muito fraca para a pessoa persistir nesse sentimento de cansaço, de fadiga. E aí vem a decisão emocional. Aí a pessoa fala, não vale a pena, não estou vendo resultado, não quero chegar até ali na frente, e aí ela desiste, né? Então, a gente tem que ter, o educador físico, ele tem que ter ferramentas dentro da psicobiologia para ajudar essa pessoa a se manter ativa, principalmente nos primeiros estágios, quando a pessoa é sedentária ou muito sedentária e está querendo mudar o seu hábito de vida. Só para complementar e encerrar essa parte, a gente tem que pensar que o nosso cérebro, se ele está acostumado com um corpo parado, ele vai ter que se adaptar a um corpo em movimento. Isso leva um certo tempo. Tá? É isso que a gente tem que pensar. Rodrigo, olha só. Você disse para nós, dentro da vibe aí da colocação do Nilson, eu não fiz a intervenção na hora, porque senão a resposta não ia ser adequada para satisfazer a pergunta dele. Mas eu queria colocar uma colher aí, antes da gente entrar na psicologia mesmo da coisa. Existe um conceito chamado neuroplasticidade, né? Parece que a atividade física consegue moldar neurônios e modificar e tal. E você está falando de emoção. Então, olha bem, a emoção ela pode mobilizar certas atividades que vão moldar o cérebro. Quer dizer, a consequência disso pode ser boa, mas também pode ser ruim. Mais ou menos dentro do que você falou. Agora, tem um outro pormenor também, é o seguinte, nós passamos, isso eu ouvi na sua live mesmo, nós passamos milhares de anos em movimento. E nos últimos anos, se nós olharmos toda a evolução da humanidade, né? E nos últimos anos, eu acho que 40, não sei quantos mil anos aí para trás, nós estamos em movimento. E nesses últimos anos, 100, 200, 300 anos, nós paramos de ter esse movimento. E agora nós temos que recomeçar. Bom, então, o que eu quero colocar é o seguinte, existe a neuroplasticidade, o que você está fazendo com o seu pensamento para o seu corpo e vice-versa, o que o seu corpo está fazendo para o seu pensamento, uma coisa é dar feedback na outra, quer dizer, você pode mudar o seu cérebro, a quantidade de neurônios, a forma de trabalhar os seus neurônios através da atividade física, e você está recomeçando, em termos de civilização, você está recomeçando esse movimento. Então, explica essa coisa da neuroplasticidade, essa influência das emoções, que podem tanto ser boas para a produção de um cérebro ativo, como podem ser ruins, não apenas para as outras coisas, como obesidade, como comorbidades, etc., e até emagrecimento, essas coisas. Fala um pouquinho disso aí, porque você falou isso lá na sua live, eu achei muito interessante. Tem muitos conceitos aí na sua pergunta, eu vou tentar conduzir aqui da melhor forma.
Bom, a neuroplasticidade, o que é neuroplasticidade, né? Neuro vem do neurônio, que é a célula, né? Ou a célula que compõe o sistema nervoso central. Nós temos, dá-se conta aí por volta de 100 bilhões de neurônios, né? Que é essa célula no nosso cérebro, né? Grosso modo. A neuroplasticidade significa o seguinte: a relação entre essas células ela pode mudar. A forma em que essas células do sistema nervoso ela pode mudar. Elas mudando a sua relação, e isso, claro, envolve elementos moleculares, né, que não é o caso agora a gente explorar. Essas células mudando as suas relações, ela pode gerar mudanças de padrão de pensamento, de comportamento. O próprio aprendizado, vou pegar um exemplo bem, aprender. O que é aprender? Aprender é mudar o cérebro. Toda vez que você armazena ou memoriza uma informação e isso se torna um conhecimento seu próprio, certamente houve um processo de neuroplasticidade para armazenar aquela informação. Então, aprender é mudar o cérebro. Então, nosso cérebro é plástico, é muito plástico. Muito mais do que o músculo, por exemplo. Ele muda muito rapidamente a partir da exposição que a gente tem dos estímulos ambientais. Então, vamos imaginar o seguinte, aí eu vou tomar como premissa a teoria evolucionista, tá? Vou tomar como premissa a teoria evolucionista. Então, dentro da teoria evolucionista, o nosso corpo de hoje, aí quando eu falo nosso, eu estou falando de espécie humana, tá? O corpo humano, nesse momento, ele é o resultado, né, da evolução a partir dos princípios da seleção natural, de pelo menos 36 mil gerações ao longo dos tempos. Como que se deu isso? Através do movimento. Né? Vamos imaginar que o ser humano ele iniciou aí a sua jornada na África, né, como espécie, e ali ele tinha que usar o corpo para quê? Para conseguir o alimento, a caça, a coleta, a reprodução, se abrigar, os grandes ciclos migratórios. O ser humano ele povoou, a princípio, a partir da África, todos os pontos do globo. Isso é movimento. Né? Não tinha avião, não tinha carro, não tinha barco. Era andando, era correndo. Ao mesmo tempo que a gente fazia atividade física, a gente era exposto aos desafios do ambiente, o nosso cérebro ia mudando, foi mudando. Porque o exercício físico é um meio natural que mais gera neuroplasticidade. Hoje isso a gente não tem dúvida. Não existe pílula, comida, nada melhor do que o exercício físico. O exercício físico ele gera alguns elementos químicos que vão mudar as relações entre os neurônios da célula. Então, movimento e neuroplasticidade está na história da evolução humana. E aí, esse corpo evoluiu para o movimento, o cérebro se acostumou e gerenciou esse corpo para o movimento através da neuroplasticidade. A gente aprendeu durante esse processo, mudando de ambientes e modulando estratégias de caça, por exemplo, né, de relações. E aí, de repente, esse corpo que evoluiu com o movimento e para o movimento, nas últimas 2, 3 gerações, que a gente pode chamar de era digital, esse corpo parou de fazer movimento. Por quê? Porque hoje a gente consegue o alimento no supermercado, a gente consegue na feira, a gente não precisa buscar, a gente não precisa fazer atividade motora exaustiva. Imagine, por exemplo, que num tempo de caça, né, dos nossos ancestrais, ou até mesmo algumas comunidades, algumas culturas tradicionais que ainda existem pelo mundo, você se lançar à caça, ao movimento, ao gasto de energia, sem nenhuma garantia de conseguir o alimento. É completamente diferente de hoje. Hoje a gente não faz nenhum movimento com garantia total. Pelo menos, né, boa parte da população, que não passa por necessidades muito extremas, consegue conseguir a energia sem gasto. E aí o que aconteceu? Esse cérebro que sempre, que na nossa história, no progresso humano,
ele se acostumou com a incerteza do alimento, da energia, frente a um gasto muito grande, e aí quando a gente conseguia energia, o que esse corpo fazia? Armazena. Vamos armazenar o quê? Em gordura, principalmente. Agora, esse corpo, ele faz pouco movimento, consegue a energia que quer e começa a armazenar como se estivesse armazenando, vamos dizer, há milhares de anos atrás. Aí o que aconteceu? Esse corpo acostumado e evoluído para o movimento, sem o movimento, adoece. E o que é a obesidade? É uma doença. O que é a hipertensão? Uma doença. O que é o diabetes relacionado à falta de exercício? É uma doença. Então, esse corpo adoece também por causa da falta de movimento e do excesso de energia para um corpo que ainda reflete os nossos ancestrais. Quer dizer, a mudança social foi muito mais rápida do que a mudança biológica. Rodrigo, essa sua explicação aí foi espetacular, viu? Eu acho que a parte mais importante desse vídeo foi esse tipo de conscientização de civilização, porque a gente não convive com isso no nosso dia a dia, né? A gente não fica raciocinando que nós somos uma espécie de 36 mil que acumulou várias adaptações em 36 mil gerações. Então, isso que você falou é uma coisa muito bacana. E antes de passar a palavra novamente ao Nilson, eu queria colocar uma colherzinha aí, porque alguns estudos epidemiológicos falam de que a atividade física melhora processos mentais. Então, olha bem, você falou, não é? Você falou da evolução dessas 36 mil gerações e que se chegou hoje com um corpo adaptado ao movimento e que isso mantinha a saúde física, mas também parece que isso mantinha a saúde mental, né? Então, de repente, hoje nós temos mais problemas de ter problemas mentais, sejam eles quais forem, eu não vou entrar nessa área porque eu realmente não entendo nada, mas é possível que também as comorbidades que apareçam físicas em função de a gente ter mudado essa história da nossa civilização, pode ser que nesse momento também, ao mudar a história da civilização, nós estejamos adquirindo problemas mentais, depressões, fobias, outros problemas que eu não saberia dizer aqui, porque também estão ligados à sua área. É mais ou menos por aí? Sim, sim. Hoje não há dúvida. Eu não vou dizer que a falta de atividade física, né, ou a pouca movimentação vai gerar um transtorno mental. Mas a gente sabe que a atividade física sistematizada, regular, o exercício físico, o esporte, ele pode servir como um meio de tratamento auxiliar dos transtornos mentais, tais quais transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, depressão e, particularmente, o que eu trabalhei durante muito tempo, a dependência química. A dependência química é um transtorno mental e, durante muito tempo, eu trabalhei com dependentes químicos dentro de um programa que eu chamo de psicobiologia esportiva, justamente para quê? Para a gente tentar mudar a plasticidade cerebral. Então, a plasticidade cerebral de um dependente químico gera um tipo de comportamento que é muito comum, que seria a impulsividade, e as decisões pouco reflexivas, né? A ponto da pessoa saber que o consumo daquela substância química gera um distúrbio na sua vida, seja físico, social ou econômico, mas mesmo assim ela continua abusando da substância. Por que isso aconteceu? Porque com o tempo no cérebro dessa pessoa houve uma neuroplasticidade que associou a substância por exemplo, ao prazer, ao bem-estar, pelo menos momentâneo, e isso vai gerando um tipo de comportamento mais compulsivo, de decisões mais impulsivas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar a configuração do cérebro para mudar o comportamento, ou seja, em vez da pessoa ter um comportamento mais compulsivo, ela se tornar mais reflexiva e menos impulsiva.
O exercício físico é um instrumento excelente para a gente treinar o cérebro para um novo comportamento. Por quê? Porque a atividade física requer resiliência, a pessoa ela tem que se manter numa atividade lidando com os desconfortos, né, em vista de um benefício de longo prazo. A dependência química, o que ela traz? Ela traz prazer imediato, com pouco esforço. De novo, esforço e recompensa. Pouco esforço, muita recompensa. E o que é produtivo para nós, né, para uma vida saudável? É a relação esforço e recompensa. Então, atividade física, a gente pode, claro, num programa bem elaborado, com a dependência química, começar a gerar, restabelecer uma neuroplasticidade que gere a relação esforço e recompensa futura, devida. E isso a gente pode simular vamos dizer assim, num microcosmo dentro de um campo, né? Dentro de uma pista, dentro de um parque, produzindo essa neuroplasticidade cerebral em vista de a gente poder ajudar, né, dependentes químicos ou pessoas que têm outros transtornos mentais. Então, sim. Sim, pois na sua fala aí, eu entendi aqui uma coisa. Você falou da droga como um efeito de prazer imediato, né? Que, inclusive, nós temos como chegando no supermercado, que nós não temos que gastar energia e chegar lá com uma opção de coisa. Até fala para você não ir no supermercado com fome, porque aí você tem tudo aquilo ali na sua frente, se você tem dinheiro, você compra. Agora, eu pensei que tem a droga, tem o álcool, tem outro tipo de compulsão que dá prazer imediato, e tem o açúcar. O açúcar, por esse lado que você está falando aí, ele entra no papel da droga. E como ele não é, como ele é mal visto apenas pelo fator engordante, de engordar, vamos dizer assim, ele talvez não seja visto na sua conotação total, que seria de uma droga também, né? Uma satisfação imediata, e ele tem uma série de outros problemas que ele pode causar no organismo, né? Eu só queria fazer essa exceção, mas eu vou passar a palavra para o Nilson. O Nilson acho que quer fazer uma colocação aí também. Qual importância teria o exercício físico, a atividade física, para essas transmissões neurosensoriais? E se isso também pode implicar em melhorar o aproveitamento da criança, do adolescente na escola? Eu agradeço muito essa pergunta. Sabe, a desvalorização da educação física escolar é um erro grosseiro da nossa sociedade. Em países mais avançados no sistema educacional, isso não é uma questão, sabe, de substituir a aula de educação física por aula de matemática, por aula de línguas. Por quê? Porque a neuroplasticidade da atividade física, ela gera o palco, vamos dizer, o cérebro ideal para o aprendizado. Isso, nos Estados Unidos, teve um programa chamado Programa Spark. Spark significa centelha, né, em inglês, que foi um programa muito simples, a rigor. Se colocou esteiras de corrida, essas de academia, dentro das salas de aula de algumas escolas. E os alunos, para crianças principalmente, de 7 a 9 anos. E aí as crianças, antes de fazer a aula de matemática, por exemplo, elas faziam 15 minutos de esteira, numa intensidade moderada. E depois iam para o ensino. Os resultados são inequívocos de melhora na aprendizagem, nas avaliações, né, comparado com escolas que não tinham esse programa. A gente quer copiar tantas coisas dos Estados Unidos, eu sugiro a gente copiar as coisas boas. Tipo, por exemplo, a valorização do esporte na escola e nas universidades. Massificado nas escolas públicas, porque isso vai ter um impacto direto por causa da neuroplasticidade gerada pela atividade física. Isso é um fato científico. Isso gera um cérebro mais capacitado, um palco ideal para que as outras disciplinas, os outros professores possam atingir os seus objetivos de aprendizagem e a gente poder ter um dos caminhos para solucionar os problemas da educação no nosso país. Então, o professor de educação física tem que ser extremamente valorizado e tem que ter resguardado o seu papel dentro da escola e o seu momento de aula. Então, eu vou agradecer a sua presença.
Você foi uma figura muito importante. Vou agradecer quem te indicou, que foi o professor Ari, né? E que, por sua vez, foi indicado pelo Maranduba. Quer dizer, são figuras excelentes que apareceram aqui e contribuíram muito para a nossa comunidade. Vou agradecer aqui a participação do Nilson aqui, foi muito importante. Numa sintonia muito bacana, nós conseguimos fazer um programa que eu acho que serve bastante para a nossa comunidade. Tudo bem? Muito obrigado. Agradeço ao convite e em nome aí dos professores da UFJF, a gente está à disposição para atender a comunidade sempre. Perfeito. Nilson, muito obrigado. Eu já vou finalizar por aqui. Eu que agradeço, Zé. Beleza, senão o Rony vai querer me estrangular. Amigos, olha bem, nós fizemos um programa muito importante. Passa esse programa para frente, porque conhecimento é coisa que a gente não deve guardar, né? E se toda a sociedade melhorar, melhora para cada cidadão. Muito obrigado pela sua assistência, pela sua paciência e até o próximo Mesa de Debate com um assunto muito interessante. Obrigado.